Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar algumas dicas para auxiliar vocês no dia da prova do Enem e vocês terem cada vez mais condições de responder aquela prova e poder conquistar uma vaga na universidade e no curso dos seus sonhos. Então pessoal, estudem até passar. Nunca desista dos seus sonhos, né? É aquela máxima que sempre dizem: para que um sonho se realize, basta alguém que acredite nele. Então, vamos dar algumas dicas sobre variações linguísticas. Nesse primeiro vídeo, eu, Lucas Silva e Camila Mille iremos abordar a teoria sobre variações linguísticas, especialmente variações sociais. E no segundo vídeo, iremos resolver algumas questões para que vocês possam ir se familiarizando, né? Como é que um vestibular cobra, como é que o Enem cobra. Tudo bem? Então, nessa aula, vamos dedicar a um assunto que cai pouco nos vestibulares, mas tende a ser muito cobrado no Enem, que é a variação linguística. Os diferentes modos de falar o português são importantes para essa prova. Por quê? Porque eles falam diretamente sobre o cotidiano e os usos aplicados da língua. Beleza? Então, tudo certo até aqui? Continuando. Quem teve a oportunidade de conhecer ou assistir vídeos no YouTube ou algum documentário sobre o Museu de Língua Portuguesa antes que ele passasse por aquele incêndio que destruiu todo o seu acervo, certamente se recorda do último andar, né? Porque era um local onde ficava a exposição permanente, que era o terceiro andar, que era dedicado à história e à expansão da língua portuguesa através do tempo e ao redor do mundo. Então, a língua portuguesa ou português é uma só, ainda que haja diferenças entre o modo como ela é falada e escrita. Entende-se que todos os falantes de português compartilham de uma só língua. Tanto é assim que é um acordo ortográfico compartilhado pela maioria dos países falantes de nossa língua, né? Temos aí esses países que têm um português como a sua língua oficial: o nosso Brasil, o Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Apesar disso, pessoal, é bastante comum se encontrar expressões como português brasileiro, português europeu e português africano. Essas denominações têm mais a ver com a fala do que com o modo de escrita em si, né? Então é bastante vocês perceberem isso, né? Então, não é apenas entre os países falantes do português que há diferenças. Dentro do próprio Brasil, há muitos modos de falar e articular uma mesma língua, né? Esses modos podem variar de acordo com o quê? Com a localidade geográfica, posição social, escolaridade, condição cultural e psicológica, e entre outros, né? Então é importante vocês perceber essas variações, né? Então a essas diferenças se dá o nome de variações do português. Então, quando falamos sobre esse assunto, é preciso diferenciar o que é uma variação linguística e uma variante linguística. A variação linguística é a presença na língua de formas alternativas que, no mesmo contexto, não produzem alterações de significado. Por que isso? Porque tem o mesmo valor de verdade. Já a variante linguística, o termo aí variante, é utilizado para identificar uma forma que é suada ao lado de outra língua, sem que se verifique mudança no significado básico. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, esclarecendo, esquematizando, então temos aí na variação, temos o fenômeno, né? Aí, por exemplo, variações regionais. Aqui seriam os modos diferentes de falar, porque isso vai depender de cada região. E temos o variante, que são as formas diferentes. Por exemplo, vou ao banheiro e vou no banheiro. Ambas possuem o mesmo significado, mas a primeira é gramaticalmente culta e a segunda tende a aparecer mais na oralidade. Tudo bem até aqui? Então percebam, olhem bem esse esquema aí, memorizem, que vão ajudar muito a vocês, beleza? E temos a variação social, é aquela pertencente a um grupo específico de pessoas. Essa variação, pessoal, também é chamada de variação sociocultural.
Essa variação pressupõe o segmento social de onde vem o falante, né? Porque isso vai considerar geralmente as seguintes variedades: falante não escolarizado e falante escolarizado, também entre homem e mulher e também entre idoso e jovem. Então, é interessante observar que a diferença de uso de língua entre pessoas de faixas etárias diferentes é muito importante para a maioria das provas. Então, leve bastante essas informações: falante não escolarizado e falante escolarizado, homem e mulher, idoso e jovens. Tudo bem? Agora vocês ficarão com Camila Mille, que irá dar continuidade no conteúdo, e aí vocês terão condições de aprender um pouco cada vez mais, né, com a gente e auxiliar vocês aí. Esse conhecimento irá auxiliar vocês na prova de vocês. Obrigado, pessoal, e até breve. Para exemplificar a definição que Lucas disse, temos esse poema aí cheio de gírias. A gente vai ver um uso poético da variação social. Pisou na bola, conversa fiada, malandragem. Mala sem alça é o couro, tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo, se toca vacilão. Tá de bom tamanho, otário fanfarrão. Esse fragmento é de Agir é a Cultura do Povo, de Bezerra da Silva. Agora veremos os grupos falantes. Há, segundo Rocha Lima, 2011, alguns traços que se pode perceber entre os diferentes grupos falantes. Esses traços são as gírias, as línguas profissionais e o calão. E a gente vai ver melhor cada uma delas. Primeiro, as gírias. As gírias é um linguajar específico de um grupo com vocabulário próprio. Além da criação de palavras novas, o conceito também envolve a ressignificação de termos e palavras já existentes, a modificação pela abreviação ou pelo aumentativo, entre outros aspectos. Agora temos as gírias mais usadas na internet. Primeiro temos biscoiteiro, que é pessoa que faz de tudo para chamar a atenção na internet, seja com fotos ou com postagens. Por exemplo, você viu a foto que ele postou? Que biscoiteiro! Crush, pessoa por quem se sente algum tipo de atração, frequentemente platônica. Por exemplo, poxa, crush, por que você não me nota? Dá ruim, que é quando algo sai fora do planejado ou dá errado. O exemplo é: se a gente não estudar, vai dar ruim no Enem. Fada sensata é usado quando se quer elogiar alguém por ter dito algo correto. Por exemplo, disse tudo, fada sensata. Lacrar, quando alguém manda muito bem em alguma situação. Por exemplo, você lacrou na resposta. Miga é uma abreviação de amiga que pode ser utilizada mesmo entre pessoas desconhecidas e admite a variação de gênero para amigo. Por exemplo, miga, vamos ao cinema hoje? Aí, ranço é uma gíria usada para descrever o sentimento de desprezo ou raiva por algo ou alguém. Exemplo: peguei ranço dele depois daquele dia. Estipar, que é quando se deseja a união de duas pessoas, tanto na ficção quanto na vida real. Por exemplo, eu estipo muito vocês dois. Agora temos as línguas profissionais. Assim como as gírias, elas estão ligadas a grupos sociais pertencentes a uma mesma profissão ou a profissões semelhantes. Médicos e demais profissionais da saúde, eles possuem um linguajar específico que se diferencia do linguajar dos arquitetos, por exemplo. E eles também são chamados de jargão por alguns outros autores. Agora temos calão, que é ligado a pessoas à margem da sociedade. Calão são expressões criadas especificamente para dificultar a comunicação e o entendimento entre aqueles que não fazem parte do mesmo ciclo. O termo ele é também associado a expressões vulgares ou chulas, como os palavrões e os xingamentos. Bom, o preconceito linguístico é o preconceito contra alguém por conta do seu modo de falar. Ele é conhecido como preconceito linguístico. O principal teórico do assunto é Marcos Banho, que ele é professor da Universidade de Brasília. E Banho ele estuda o campo da sociolinguística. Bom, a sociolinguística é uma área de estudo que estuda a língua em uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e as culturas da produção linguística.
E o preconceito, seja ele de que natureza for, ele é uma crença pessoal, uma postura individual diante do outro. Qualquer pessoa ele pode achar que um modo de falar é mais bonito, mais feio, mais elegante, mais rude do que o outro. No entanto, quando essa postura ela se transforma em uma atitude, ela se torna discriminação. E no caso da língua, é imprescindível receber uma educação linguística crítica e bem informada, na qual ela se mostra que todos os seres humanos eles são dotados das mesmíssimas capacidades cognitivas e que todas as línguas e variedades linguísticas são instrumentos perfeitos para dar conta das expressões e construir a experiência humana neste mundo. E aí eu queria deixar essa reflexão para que possamos respeitar as diferenças e não impor o nosso querer em outra pessoa. E a gente deve respeitar a diversidade. Agora, um resumo de tudo que a gente viu até aqui. A variação linguística é a presença na língua de formas alternativas, que no mesmo contexto não produzem alteração de significado e têm o mesmo valor de verdade. O termo variante ele é utilizado para identificar uma forma que é suada ao lado de outra na língua, sem que se verifique a mudança no significado básico. A variação social é aquela pertencente a um grupo específico de pessoas. As gírias é um linguajar específico de um grupo que tem o vocabulário próprio. As línguas profissionais elas estão ligadas a grupos sociais pertencentes a uma mesma profissão ou a profissões semelhantes. E o calão são expressões que são criadas especificamente para dificultar a comunicação e o entendimento entre as pessoas que não fazem parte do mesmo círculo. Então, pessoal, diante disso, a gente aqui finaliza o nosso primeiro vídeo com a explicação da teoria das variações sociais e no próximo vídeo iremos responder algumas questões sobre o assunto. Então, assistam o próximo vídeo, viu? Até a próxima!